Muitas vezes, a imagem que a gente tem de uma convulsão é muito dramática, né? Quase cinematográfica. Uma pessoa se debatendo no chão, perdendo a consciência. É uma cena que assusta muito. Mas o que realmente está acontecendo no corpo durante um desses eventos? E, talvez a pergunta mais importante, é sempre um sinal de algo, assim, extremamente grave? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desmistificar as crises convulsivas. O nosso material de apoio é um texto bem detalhado, sabe, baseado nas explicações de uma especialista no assunto, a neurologista Márcia Rodrigues. A nossa missão aqui é entender o que é uma convulsão, por que ela acontece e o que a gente deve fazer. E, claro, o que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando vê alguém passando por isso. E esse é um conhecimento que pode, literalmente salvar uma vida. Ou, no mínimo, evitar que uma situação que já é ruim fique muito pior, né? A informação correta transforma o pânico em ação útil. Exatamente. Ok, vamos começar a desempacotar isso, então. Para início de conversa, o que é exatamente uma convulsão? Tá, é uma pane no sistema, mas, na prática, o que está rolando dentro do corpo da pessoa naquele momento? Bom, pense no cérebro como uma rede elétrica. Uma rede imensa e super complexa. Uma convulsão é basicamente um curto-circuito. É uma descarga elétrica súbita, excessiva e desorganizada dos neurônios. E essa tempestade elétrica toda, ela se manifesta no corpo. Os sintomas mais clássicos, aqueles da tal cena de cinema que você falou, são os abalos musculares incontroláveis, a perda de consciência e um sinal que a gente chama de cianose labial. Cianose labial? É quando a boca fica meio roxa, certo? Pela falta de ar? Exato. Os lábios ficam com uma coloração azulada, arroxeada, porque a respiração fica comprometida durante a crise. Isso altera a oxigenação do sangue. Mas assim, essa é só a parte visível da coisa. O material da neurologista Márcia Rodrigues traz detalhes que a gente não vê, mas que são cruciais para entender o que fazer. Eu imagino que isso seja só a ponta do iceberg, né? O que mais acontece que a gente não vê nessa cena de filme? Exato. Uma das coisas mais impressionantes é a força da mandíbula. Os músculos da mastigação podem entrar num espasmo ou ter uma rigidez tão intensa que a boca trava completamente. E, além disso, a perda de controle muscular é geral, o que pode levar à liberação de urina ou fezes. E os sons, tipo gemidos, não são de dor, sabe? É o ar passando com força pelas cordas vocais, que também estão contraídas. Ah, então essa história da mandíbula travada já explica porque aquele velho conselho de colocar o dedo ou um objeto na boca da pessoa é uma péssima, péssima ideia. Precisamente. Você pode literalmente se machucar feio ou quebrar os dentes da pessoa. É talvez a consequência mais perigosa da desinformação. Entender que aquela força é involuntária e é descomunal é o primeiro passo para não intervir do jeito errado. Perfeito. Então a gente já entendeu o que é essa tempestade elétrica no cérebro. Mas o que aperta o gatilho? O que faz essa tempestade toda começar? Então, e aqui a coisa fica bem complexa, porque não existe um único interruptor, sabe? As causas são variadas. A mais conhecida, claro, é a epilepsia, que é uma condição neurológica crônica onde a pessoa já tem uma predisposição para esses curtos-circuitos. Certo, essa é a associação que todo mundo faz. Mas e numa pessoa que nunca teve nada, que de repente tem uma crise do nada? Aí a gente entra em outras categorias bem importantes. A primeira são as desordens metabólicas. O cérebro é uma máquina química extremamente sensível. Ele precisa que tudo no corpo esteja em perfeito equilíbrio. A fonte cita 2 exemplos clássicos. A hiponatremia, que é a baixa concentração de sódio no sangue, e a hipoglicemia, que é a falta de açúcar. Qualquer uma das duas pode ser um gatilho potentíssimo. Imagino que existam causas mais estruturais, digamos assim. Problemas no próprio cérebro. Sim, a convulsão pode ser o primeiro sintoma visível de um sofrimento cerebral agudo. Pode ser um sinal de um tumor, de um traumatismo craniano forte, de um AVC, ou de hipóxia, que é quando falta oxigênio no cérebro por algum motivo.
Nesses casos, a convulsão é a sirene de incêndio, indicando que é um problema maior que precisa ser investigado urgentemente. Beleza, essas são as causas mais médicas, talvez as mais assustadoras. Mas o texto também fala sobre fatores do dia a dia, né? Coisas que talvez a gente não associe a algo tão grave, mas que podem ser o empurrão que faltava. E essa parte é fundamental, porque envolve prevenção. A neurologista lista vários gatilhos que podem desequilibrar o cérebro, especialmente em quem já tem alguma sensibilidade. Coisas como o estresse levado ao extremo, noites e noites sem dormir. A privação de sono é um desregulador cerebral clássico. A privação de sono, eu entendo, bagunça tudo. Mas a fonte também cita esforço físico intenso. Isso parece um pouco estranho. A gente não é incentivado a fazer exercício. Sim, mas o excesso é o problema. Pensa num atleta de altíssima performance ou alguém que decide correr uma maratona sem preparo. O esforço físico extremo leva à desidratação, a uma sudorese absurda. Isso joga fora eletrólitos essenciais como o sódio. E aí vem o ponto mais surpreendente do material. Que é? A ingestão abusiva de água. Espera aí, como assim? Isso é o oposto do que qualquer atleta ouve a vida inteira. Beba água, se hidrate. Quer dizer que tem um ponto em que a gente, tentando fazer o bem, pode causar um curto-circuito no cérebro? Exatamente. O cérebro vive num equilíbrio químico delicadíssimo. Pensa nele como uma piscina com o cloro e o pH na medida certa. Se você joga um caminhão de água pura de uma vez, você dilui toda a química, desequilibra tudo. Beber água demais e muito rápido pode diluir o sódio do sangue a ponto de causar a tal da hiponatremia. A conclusão é que qualquer coisa que tire o cérebro da sua homeostase, desse estado de equilíbrio fino, pode ser um gatilho. Uau! Isso muda a perspectiva. Então, aquela imagem de cinema que a gente falou no início da pessoa se debatendo por inteiro, ela é sempre assim? Ou essa tempestade elétrica pode se manifestar de outras formas? Ótima pergunta. E a resposta é não. Aquela é só uma das formas. A neurologista explica que existem diferentes tipos de crise. As crises podem ser focais, por exemplo. Nelas, o curto-circuito acontece numa área bem pequena do cérebro. Então, só um grupo de músculos é afetado. A pessoa pode ter abalo só num braço ou num lado do rosto, e muitas vezes ela permanece consciente durante o episódio. Entendi. E o outro tipo é o que a gente conhece mais, a crise generalizada. Isso. A generalizada é quando a descarga elétrica se espalha pelo cérebro todo. É aí que vem a perda de consciência e os abalos no corpo inteiro. É o cenário mais dramático. Mas tem um terceiro tipo que a fonte menciona que é fascinante pela sutileza. E qual seria? São as chamadas crises de ausência. Acontecem muito em crianças. A pessoa não cai, não se debate, ela simplesmente desliga. Fica parada, com o olhar vago, por alguns segundos. Pode estar no meio de uma frase, para, e depois continua de onde parou, sem nem perceber que aquele lapso de tempo aconteceu. Caramba! Quer dizer que uma criança na sala de aula que de repente para e fica com o olhar perdido por 10 segundos pode não estar distraída, mas sim tendo uma crise convulsiva? Isso é assustador e muda tudo para pais e professores. Exatamente. Poderia passar totalmente despercebido ou ser confundido com desatenção, sabe? É um curto-circuito muito breve, muito localizado, mas ainda é uma crise. Uma atividade elétrica anormal no cérebro, muito direta, focada em segurança. Vamos dividir em duas listas, o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Primeiro, o que fazer. A prioridade número 1, absoluta, é proteger a pessoa do ambiente. Afaste mesas, cadeiras, qualquer objeto que possa machucar durante os abalos. Crie um espaço seguro ao redor dela. Limpar a área. Faz todo sentido. Qual o segundo passo? Tente apoiar a cabeça da pessoa, não é para segurar com força, mas para evitar que ela bata repetidamente no chão. Colocar um casaco dobrado ou uma almofada embaixo da cabeça é o ideal. O objetivo é prevenir um traumatismo craniano. E o terceiro passo, que é vital, monitore o tempo. Assim que a crise começar, olhe no relógio. Cronometre. E por que cronometrar é tão crucial? É tipo um timer para chamar a ambulância? Exatamente isso. A duração da crise é o principal indicador de gravidade.
A recomendação geral é acionar a emergência, ligar para o 192, se a crise durar mais de 5 minutos, ou se a pessoa tiver várias crises seguidas sem recuperar a consciência entre elas. Certo. Proteger o ambiente, apoiar a cabeça, cronometrar. Agora, a parte que talvez salve mais vidas. A lista do que não fazer, que derruba os mitos que a gente ouve desde sempre. E a regra de ouro número 1 é: não restrinja os movimentos. Não tente segurar os braços e as pernas da pessoa. A força dos espasmos é imensa. Tentar lutar contra isso não vai parar a crise e pode causar fraturas ou lesões musculares graves, tanto na pessoa quanto em você. A crise tem um começo, meio e fim. Deixa-la seguir o seu curso. E agora vamos ao maior mito de todos que a gente até já mencionou: a boca. O maior e o mais perigoso. Nunca, em hipótese alguma, coloque a mão ou qualquer objeto na boca da pessoa. A ideia de que a pessoa pode engolir a própria língua é um mito. Anatomicamente é impossível. Como a gente falou, a mandíbula trava com uma força brutal. Tentar abrir a boca à força pode quebrar os dentes da pessoa, causar cortes e ferimentos graves na boca dela ou resultar numa mordida que pode amputar o dedo de quem está ajudando. Então a regra de ouro é: proteja a sua própria mão e os dentes da pessoa. Mantenha a distância da boca, ponto. Perfeito. E a última coisa a não se fazer: não dê água, remédios ou qualquer alimento enquanto a pessoa não estiver totalmente acordada e alerta. O reflexo de engolir fica prejudicado, e o risco dela engasgar e aspirar líquido ou comida para o pulmão é altíssimo. Resumindo, o nosso papel não é ser o herói que tenta parar a crise, mas sim o segurança da situação, né? Garantir um perímetro seguro para que a pessoa passe por aquilo da forma menos danosa possível. É a analogia perfeita. Você é um protetor, não um interventor. A gente falou dos 5 minutos como um limite. Isso me leva a pensar: toda convulsão é esse desespero, essa emergência de vida ou morte? Ou a gente entra em pânico sem necessidade às vezes? Essa é a questão central para calibrar nossa reação. Nem toda crise é uma catástrofe iminente, sabe? A fonte detalha os critérios de perigo. A crise se torna perigosa quando dura mais de 5 minutos, quando se repete em sequência, ou quando mesmo no hospital é de difícil controle com medicação. E claro, se depois do episódio a pessoa continua com outros sintomas neurológicos. Mas é aí que entra uma parte mais tranquilizadora do material, né? A ideia de que nem toda crise é uma sentença de uma doença crônica com a epilepsia. Exato. E esse é o grande ponto para desmistificar o tema. Crises que acontecem como reação a um distúrbio passageiro não são consideradas malignas. São crises reativas. Uma criança com febre muito alta pode convulsionar. Uma pessoa com uma hipoglicemia severa pode convulsionar. A lógica é: a causa é temporária. Ou seja, se a gente corrige a causa base, a crise tende a não se repetir. Exatamente. A doutora Márcia Rodrigues dá um exemplo muito claro no texto que eu acho que vale a pena citar. Ela diz: uma pessoa que ficou longos períodos sem se alimentar, passou por estresse intenso, realizou exercícios físicos excessivos ou apresentou desidratação, pode ter uma convulsão sem que isso signifique epilepsia. É como se o corpo usasse um megafone para gritar "chega!", depois de ter mandado vários bilhetinhos que a gente ignorou. É isso. A convulsão nesse contexto foi o alarme mais alto que o sistema nervoso central conseguiu disparar para dizer que o equilíbrio interno, a homeostase, foi para o espaço. Corrigindo o fator causal, alimentando, hidratando, descansando, a crise não costuma voltar. Isso é o que separa um evento isolado, provocado, de uma condição neurológica crônica. Então, resumindo a nossa análise de hoje, a gente desconstruiu aquela imagem de cinema, vimos que uma convulsão é um evento neurológico complexo, com múltiplas causas, muitas delas passageiras e irreversíveis. Aprendemos a identificar os diferentes tipos, da mais dramática à mais sutil, como a crise de ausência, e, o mais importante, temos agora um guia de ação claro, focado em proteger e não intervir de forma perigosa, derrubando mitos que podem fazer mais mal do que bem. Fica uma última reflexão, então. As fontes mostram a convulsão como essa resposta extrema do cérebro a um grande desequilíbrio.
Isso nos faz pensar, até que ponto os sinais mais sutis que nosso corpo nos dá todos os dias, o cansaço que não passa, a sede constante, a cabeça que não para por causa do estresse, são pequenos avisos que a gente se acostumou a ignorar antes que o sistema precise mandar uma mensagem tão drástica, tão alta e tão inegável quanto um curto-circuito geral.